Olá, bom dia. Meu nome é Jonas Luiz da Silva, vivo de Capuí. Hoje é sexta-feira, 7 de outubro de 2016. Dando continuidade à época de Périx, direto da Academia Lato Sensu, ao vivo, do Instituto Capuí Filme. Quem eram os macedônicos? Era um grupo de povos que vivia ao norte da Grécia, em uma região montanhosa. O rei Filipe havia lutado quase por uma vida inteira para unificá-lo sob o seu comando, mas para o seu filho Alexandre, porém, ele tinha ambições ainda maiores. Informado pelo médico Nicômaco da sabedoria de Aristóteles, seu filho mandou vir de Atenas para ser o educador de Alexandre. Após a morte de Filipe e terminada a educação recebida por Aristóteles, Alexandre conquistou toda a Grécia, inclusive Atenas e Esparta, e preparou-se para conquistar o mundo. Tomou Alexandre, depois da Grécia, todos os portos da costa mediterrânea, da Pérsia, um após outro. Tomou depois o Egito. Sua intenção era poder depois atacar a parte principal da Pérsia, localizada na Mesopotâmia, e sem que ela pudesse atacar por mar os gregos pela retaguarda. A batalha final foi em Dardanelos, da qual a Pérsia foi vencida. Alexandre o Grande agora era o senhor do mundo conhecido na época, desde a Grécia até a fronteira da Índia. Pouquíssimo tempo depois, porém, Alexandre morreu, vítima de uma simples febre. O principal herdeiro, ainda bebê, foi morto, assim como toda a família de Alexandre, pelos generais que começaram a disputar o trono. Nenhum deles, porém, conseguiu ficar com o império todo que Alexandre havia conquistado. Ptolomeu ficou com o Egito, Seleuco com o Oriente, Antígonas com a Síria e a Turquia, Cassandro com a Macedônia. Mais tarde, Antígono foi derrotado militarmente e os Seleucidas ficaram também com a Síria. O resultado final foi a divisão do mundo inteiro em monarquias de reis grego-macedônicos. O resultado, porém, que mais nos interessa neste processo político foi o resultado cultural. A primeira consequência cultural deste processo foi que a língua grega se tornou a língua universal de todo o Oriente. Em todas as cidades importantes começaram a surgir escolas de grego. Foram abertos teatros onde se apresentavam peças gregas, ginásio de esporte, e se espalharam por todas as cidades, e adquiriu-se o gosto pelas obras de arte no estilo grego. Os poetas, os filósofos e os historiadores gregos passaram a ser lidos em todo o Oriente e em toda a língua original. A cultura grega, muito superior e mais elaborada do que todos quantos existia no mundo daquela época, começou a se impor em todos os lugares. No Egito, foi constituída em Alexandria a maior biblioteca do mundo antigo e com acesso aberto ao público. Em outras palavras, o que ocorreu no Oriente, como consequência das conquistas de Alexandre, foi o processo de helenização do mundo oriental, sendo este período da história conhecido por causa disso com o nome de período helenístico. Este processo aconteceu também com o povo judeu que habitava a Palestina. Eles começaram a aprender o grego e se esqueceram do hebraico. Nesta época, os últimos livros da Bíblia, tais como o livro de sabedoria e os livros dos Macabeus, foram escritos em grego e não em hebraico. O rei Ptolomeu do Egito convidou também neste período 70 rabinos judeus para virem até Alexandria, capital do Egito, traduzir o Velho Testamento do hebreu para o grego. Esta tradução, inicialmente feita a pedido e para a leitura de Ptolomeu, acabou se tornando mais comum entre os judeus do que o próprio original hebraico. Foi a primeira tradução da Bíblia de que a história tem notícia, chamada, por causa de seus autores, da versão dos 70 ou Septuaginta. Os judeus tiveram que sofrer muito sobre o reinado dos governantes gregos macedônicos que dominavam a Palestina.
ao contrário dos reis da dinastia dos Ptolomeus do Egito, e com tanta referência, e mandavam vir ao seu país os sábios judeus para traduzir as leis de Moisés e os escritos dos profetas. Os reis sobre cuja jurisdição ficava a Palestina e viu com desprezo os costumes das leis hebraicas. As perseguições que o povo judeu teve que sofrer nesta época são narradas nos 2 livros dos Macabeus, que não sem razão se iniciam contando resumidamente a vida de Alexandre o Grande, de como o mundo inteiro veio a cair nas mãos dos gregos e do governo dos generais de Alexandria. Foi nesta época que começou a sofrer e entrar em cena, no palco dos acontecimentos mundiais, a terceira das civilizações, a civilização romana. Então, meus amigos e minhas amigas, amanhã nós iniciaremos o estudo sobre a civilização romana, ao vivo, diretamente da Academia Lato Sensu do Instituto Capuí Filmes. Deixe aqui a sua opinião. Assine o nosso canal no YouTube, Jonas Luiz da Silva Vieira de Capuí. Curta, compartilhe, indique para os seus amigos. Se você estiver assistindo este trabalho por meio do Facebook, tem sempre um link em cima. Se você estiver assistindo no YouTube, e tem uma marca d'água em um dos cantos aqui embaixo, e você assina para nos ajudar a conseguir 1 milhão de assinantes pelo restante dos 50 anos de minha vida, que é o meu propósito. Todos os dias eu gravaria um vídeo. Bom dia e até amanhã, e com o estudo da civilização romana.